vocês não vão acreditar no que aconteceu comigo. Eu nunca imaginei que teria que tomar uma decisão que mudaria tudo na minha família de uma hora para outra. Numa noite qualquer, eu descobri que o meu próprio filho, Astrid, tinha planejado secretamente comprar uma casa para a esposa dele, Claes, usando o meu dinheiro, as minhas economias suadas, que eu passei décadas construindo para minha aposentadoria, pro meu sossego, pros meus dias tranquilos que ainda estão por vir. Ele achou que eu não ia perceber, que eu ia aceitar tudo calada. Mas alguma coisa dentro de mim simplesmente quebrou no instante em que vi aqueles documentos. Eu percebi que, se deixasse isso acontecer, eu não estaria entregando só o meu dinheiro, eu estaria entregando a minha dignidade, a minha voz, o meu direito de decidir sobre a minha própria vida. Eu cancelei tudo de uma vez, do nada, na surdina. Sem uma palavra, sem um aviso, nada. Simplesmente sumi de todos os planos, de todos os acordos. E quando Astrid acordou na manhã seguinte, ele viu os sonhos dele desmoronando bem na frente dos olhos dele. Eu vi o choque na cara dele, a descrença, a raiva, a mágoa, e naquele momento eu senti medo e poder ao mesmo tempo, uma mistura que arrepiava a alma. Eu quero contar para vocês cada detalhe daquela noite, daquela semana, daquele instante que mudou a minha vida, para vocês sentirem na pele o que é ser encurralada, traída, e ainda assim ter força para se levantar e dizer: chega. Essa é uma história sobre família, sobre confiança, sobre traição, e sobre a coragem de uma mãe para proteger o que é dela. É sobre as escolhas que a gente faz quando alguém acha que pode nos manipular, e até onde a gente vai para reconquistar a nossa paz. Antes de começar, quero agradecer de coração por vocês estarem aqui me ouvindo. Se vocês gostam de histórias assim, cheias de emoção e verdade, por favor, considerem se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando essas histórias reais. Um abraço bem apertado e as melhores energias para vocês enquanto assistem. Meu nome é Freja, eu tenho 63 anos. Moro numa cidadezinha pequena na Suécia, cercada pelas lembranças do meu passado, do meu trabalho duro e do amor que eu tenho pela minha família, um amor complicado, cheio de camadas. Eu vi meus filhos crescerem, se apaixonarem, errarem, fazerem escolhas que muitas vezes eu não conseguia entender. Mas nunca, nem nos meus piores pesadelos, eu imaginei que o filho que eu criei, o menino que segurava a minha mão quando aprendeu a andar, tentaria fazer algo assim pelas minhas costas. Tudo começou de um jeito bem sutil. A Claes, minha nora, sempre pareceu doce, educada, respeitosa nas visitas. Mas tinha alguma coisa no jeito que ela sorria pro Astrid, no jeito que sussurrava os planos dela de noite, que me deixava com o coração apertado. É aquela intuição de mãe, sabe? Aquele incômodo que não explica, que fica cutucando mesmo quando todo mundo diz que tá tudo bem. Eu comecei a reparar nas pequenas coisas, as perguntas casuais dela sobre as minhas finanças, sobre a casa, sobre as minhas economias. No começo pareciam inocentes, mas aos poucos foram ficando mais diretas, mais insistentes. E aí chegaram os documentos, uma lista de imóvel oficial, uma proposta de empréstimo, e a minha assinatura falsificada em alguns acordos preliminares. Eu fiquei ali, tremendo, olhando para aqueles papéis enquanto o coração afundava no peito. A letra do Astrid era caprichada, bonitinha, como se ele tivesse ensaiado. Mas era o plano dele, era a traição dele, era a linha que ele tinha cruzado. Eu lembro do peito apertando, da onda de descrença que veio seguida de uma raiva quase incontrolável. Como eles ousavam? Como meu próprio filho podia achar que tinha o direito de tirar isso de mim? Eu trabalhei décadas, abri mão de tanta coisa, planejei com tanto cuidado os meus anos dourados, e agora eles achavam que podiam simplesmente pegar como se não fosse nada. Eu entendi na hora, tinha que agir. Não podia deixar nem mais um passo. Eu precisava me proteger, proteger a minha casa, e acima de tudo, fazer a minha voz ser ouvida. Na manhã seguinte, Astrid entrou na cozinha todo animado, sorridente, completamente alheio ao fato de que o mundo que ele imaginava tinha evaporado durante a noite. Ele veio com uma pasta na mão, cheio de confiança, achando que eu ia embarcar na ideia. Eu olhei para ele em silêncio, mantendo a calma por fora enquanto uma tempestade rugia por dentro.
Antes que ele conseguisse abrir a boca, eu peguei a pasta com delicadeza e, numa voz baixa mas firme, falei: isso não vai acontecer. Astrid congelou. Eu vi a confusão, a descrença, o pânico surgindo nos olhos dele. Mãe, o que você quer dizer? Ele gaguejou, sem conseguir processar. Ele esperava concordância, talvez uma hesitação, mas nunca confronto. Eu encarei ele nos olhos, sem piscar. Os seus planos, Astrid, acabaram. Eu não vou permitir que o meu dinheiro, a minha casa ou as minhas decisões sejam controlados sem o meu consentimento. A compra da casa. Cancelada. O empréstimo. Desfeito. Tudo. Eu fiz isso ontem à noite, antes de você acordar. Eu me protegi, e vou continuar protegendo o que é meu. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Daqueles silêncios que pesam, que esticam o ar, que dá para sentir na pele. O rosto do Astrid desabou. Ele não conseguia acreditar que eu tinha agido antes dele, que eu tinha virado o jogo, que o plano perfeito dele tinha sido destruído antes mesmo de começar. A Clays apareceu atrás dele, a boca abrindo e fechando, o rosto perdendo a cor enquanto ela entendia que a estratégia dela tinha ido por água abaixo. Eu observei tudo, com uma mistura de tristeza e determinação crescendo dentro de mim. Não foi fácil. Eu amo meu filho. Eu criei ele, cuidei dele, protegi ele a vida inteira. Mas amor não é sinônimo de entrega. Às vezes, amor é colocar limite, traçar linha, e ficar firme mesmo quando dói na alma. Nos dias seguintes, a tensão só aumentou. Astrid me evitou no começo, mas depois veio discutir, tentar explicar, justificar tudo com desculpas de amor, família, responsabilidade. Eu escutei com paciência, mesmo com o coração partido. Lembrei para ele, com carinho mas com firmeza, que amor não dá a ninguém o direito de se aproveitar do outro, nem mesmo quando esse outro é a mãe que sacrificou tudo por ele. A Clays tentou entrar na conversa, dizendo que não queria mal, que era só pensando no futuro deles. Mas a verdade estava escancarada, eles me subestimaram. Achavam que idade ou amor de mãe significava fraqueza. Eu chamei o Thorsten, o nosso gerente do banco, expliquei tudo, mostrei os documentos e tranquei as minhas finanças. A Edvig, mãe da Clays, ligou preocupada, tentando mediar, mas eu mantive a posição. Aprendi há muito tempo que negociar não é agradar todo mundo, é proteger a própria integridade e a própria paz. Eu percebi ali que isso ia muito além de dinheiro, era sobre respeito, confiança e a coragem de dizer não quando não é necessário. Uma noite, depois que a poeira baixou um pouco, eu sentei na sala olhando a neve cobrindo as ruas. Minhas mãos ainda tremiam um pouco do confronto, mas o coração estava firme. Astrid apareceu na porta, hesitou, e finalmente falou: Mãe, eu não imaginava que você ia se sentir assim. Eu pensei que ia facilitar as coisas. Eu assenti, sentindo tristeza e alívio ao mesmo tempo. Às vezes as lições mais difíceis vêm de quem a gente mais ama. Eu tenho orgulho que você tentou, mas você precisa lembrar, respeito e honestidade nunca são opcionais. Naquela noite eu refleti sobre tudo. Pensei nos anos de trabalho duro, nas noites tranquilas que eu sonhava, na segurança que eu construí com tanto esforço, no amor que dei de graça. A traição de quem a gente ama é um veneno amargo, mas também pode ensinar força, resiliência e o poder de se manter de pé. Eu agi, decidi com coragem, e mesmo que o caminho com meu filho e a Clays ainda seja difícil pela frente, eu sei que reconquistei não só o meu dinheiro, mas a minha dignidade e a minha voz. E mesmo com toda a raiva, todo o choque, eu senti uma pontinha estranha de esperança. Talvez essa lição dolorosa ajude o Astrid e a Clays a entenderem o valor da honestidade, a importância de conversar de verdade e as consequências de achar que quem ama muito vai aceitar ser pisado. Enquanto preparava o meu jantar naquela noite, eu me permiti um sorrisinho quieto, sabendo que, às vezes, as decisões mais difíceis são exatamente as mais necessárias, e que a coragem de uma mãe aguenta até as traições mais inesperadas. Os dias depois daquele confronto foram pesados de tensão. Astrid evitava meu olhar no café da manhã, mal tocava na comida, e Clay se movia em silêncio pela casa, fingindo que tudo estava normal,
mas eu sentia a ansiedade por trás de cada olhar e de cada sussurro. Nunca imaginei que minha própria sala de estar pudesse ficar tão carregada de medo e palavras não ditas. Até Edvig ligou algumas vezes, com a voz tremendo, tentando mediar entre nós, sugerindo que talvez eu tivesse reagido exageradamente. Mas lá no fundo eu sabia que não. Eu não estava exagerando. Eu estava protegendo uma vida inteira de esforço, de planejamento cuidadoso e de uma confiança que nunca deveria ser violada. Uma manhã, decidi sair para caminhar e clarear a mente. O ar frio do inverno roçava minhas bochechas enquanto eu saía, e pensei na sequência de acontecimentos que nos trouxe até aqui. Lembrei do Astrid menino, correndo para mim com os joelhos ralados, pedindo conforto, pedindo orientação. Aquele mesmo menino agora tinha tentado se aproveitar de mim. Como eu poderia conciliar o amor que sentia por ele com a traição que agora pairava entre nós como uma sombra? O peso daquele pensamento apertava meu peito, mas ao mesmo tempo reforçava minha determinação. Eu precisava me manter firme, mas também precisava planejar os próximos passos com muito cuidado. Quando voltei para casa, Thorsten estava me esperando. Ele veio revisar os documentos bancários e garantir que Claes e Astrid não pudessem mais mexer em nada financeiramente. Seus olhos eram gentis, mas sérios, enquanto ele explicava as proteções legais que eu poderia colocar em prática, salvaguardas que tornariam impossível qualquer um tocar nos meus bens sem meu consentimento. Eu escutava atentamente, anotando, fazendo perguntas, garantindo que todos os ângulos estivessem cobertos. Meu coração batia acelerado ao perceber toda a extensão do que tinham tentado, mas ao mesmo tempo sentia um alívio quieto por saber que eu tinha aliados que compreendiam a gravidade da situação. Naquela noite, Astrid tentou de novo. Ele veio até a cozinha, com as mãos levemente trêmulas, o rosto pálido, como se tivesse envelhecido 10 anos da noite para o dia. Mãe, por favor, eu não queria que fosse assim, disse ele, a voz falhando. Claes ficou atrás dele, assentindo, os olhos arregalados, incertos, como se nunca tivesse esperado realmente resistência. Eu suspirei baixinho, sentindo uma pontada de tristeza pelo menino que ele costumava ser, mas também a necessidade de permanecer inabalável. Astrid, falei com suavidade, eu sei que você achou que estava ajudando a vocês mesmos, mas vocês cruzaram uma linha. Tomaram decisões sem me considerar. E agora vocês precisam enfrentar as consequências dessa escolha. Ele me olhou, descrente. Consequências? Sussurrou, quase sem voz. Eu assenti. Sim. Vocês vão ter que respeitar minhas decisões, meus limites. Se não conseguirem, não podem esperar cooperação, apoio ou confiança. E Claes, você precisa entender que manipulação, mesmo com boas intenções, nunca é aceitável. Fez-se uma longa pausa, daquele tipo que enche o ambiente de tensão muda. Minhas palavras ficaram pairando no ar, e pela primeira vez vi hesitação de verdade no rosto de Astrid. Amigos, se você já enfrentou uma traição dentro da própria família, você entende aquele momento em que o silêncio fala mais alto que as palavras, em que um olhar diz tudo. Pare um segundinho agora e deixe seu like nesse vídeo se você se identifica com esse sentimento. É uma forma simples de mostrar seu apoio enquanto eu continuo contando minha história. Os dias seguintes foram uma dança delicada. Claes e Astrid andavam na ponta dos pés pela casa, cada gesto calculado, cada palavra escolhida com cuidado. Eu percebi Astrid tentando puxar conversa, testando os limites, tentando ver se minha determinação tinha enfraquecido. Mas eu não vacilei. Toda vez que ele tentava, eu lembrava calmamente da minha posição, repetindo as mesmas palavras firmes e baixas até que aquilo entrasse. E aos poucos, uma mudança começou a aparecer, não neles, mas em mim. Percebi que me afirmar, proteger a vida que eu conquistei com tanto esforço, me trouxe um senso de controle que eu não sentia há anos. Eu me sentia forte, empoderada e, de um jeito estranho, em paz. Então veio o ponto de virada. Uma tarde, Claes deixou a bolsa dela sobre a mesa, e lá dentro encontrei recibos, cartas e um pequeno caderno com um planejamento detalhado para me convencer, passo a passo, a entregar mais dinheiro para reformas e até compras pessoais, tudo sob o pretexto de ajudar a família.
Meu coração disparou. A prova estava ali, clara. Senti uma onda de vindicação, mas também uma tristeza profunda por ver que a mulher que eu acolhi na nossa família achou que precisava de tanta falsidade. Respirei fundo e tomei uma decisão. Eu ia confrontá-los diretamente, com calma, sem raiva, mas com a clareza de que nada mais me abalaria dessa vez. Naquela noite, chamei os dois para a sala. O fogo crepitava baixinho, lançando sombras que pareciam quase vivas, dançando sobre os rostos deles. Levantei o caderno. Claes, Astrid, falei com firmeza, eu encontrei isso. Tudo que está aqui, os planos, as manipulações, a intenção de pegar o que é meu sem minha permissão, acaba agora. Vocês não vão seguir adiante. Não vão tocar no meu dinheiro. Não vão achar que minha bondade significa fraqueza. Entenderam? Eles baixaram os olhos, incapazes de me encarar. Astrid engoliu em seco. Claes assentiu rápido, a voz quase um sussurro. Sim, Freja, entendemos. Havia uma tensão no ar, densa e pesada, mas dessa vez era diferente. Eu tinha a vantagem não porque queria puni-los, mas porque escolhi me proteger, afirmar minha dignidade e ensinar uma lição que eles jamais esqueceriam. Eu podia sentir a expectativa pairando, a pergunta não dita no ar: o que vai acontecer agora? Será que eles vão mudar de verdade, entender, ou vai surgir outro plano? A incerteza me trazia uma mistura estranha de medo e antecipação. Eu queria que eles aprendessem, que refletissem, mas sabia que isso era apenas o começo de um novo capítulo na vida da nossa família. E enquanto os via se retirarem silenciosamente para cantos separados da casa, permiti-me um pequeno sorriso de vitória, sabendo que, às vezes, a coragem é silenciosa, e a força vem da determinação de agir quando os outros acham que você não vai. Os dias que se seguiram foram mais calmos, embora a tensão ainda pairasse no ar de forma sutil. Astrid e Claes se moviam pela casa com uma polidez cautelosa, falando pouco, mas escutando muito mais. Eu os observava, notando a hesitação deles e os olhares que lançavam em minha direção, procurando qualquer sinal de suavidade ou dúvida, e sentia uma mistura de alívio e melancolia. Era estranho, depois de tantos anos, nunca imaginei que um confronto com meu próprio filho pudesse trazer tanta tristeza e, ao mesmo tempo, tanta clareza. Percebi então que família nunca é algo simples, que o amor é complicado e que, às vezes, as decisões mais difíceis trazem as lições mais profundas. Passei aquela noite na sala de estar, refletindo sobre tudo. A casa, que antes parecia um palco de traição, agora se enchia de potencial para a compreensão. Pensei nos olhos de Astrid, no conflito ali, no arrependimento que aos poucos se formava, e soube que minhas ações não foram cruéis, mas necessárias. Agi por amor e por respeito a mim mesma, e ao fazer isso, lembrei tanto a ele quanto a Claes que a integridade não é negociável. Havia uma mudança sutil no ar, como se as próprias paredes tivessem absorvido a tensão e agora exalassem alívio. Na manhã seguinte, Astrid se aproximou de mim na cozinha. Sua voz estava baixa, cuidadosa, quase vulnerável. Mãe? Acho que agora eu entendo. Vejo o que eu fiz, e vejo por que você agiu. Me desculpe. Claes assentiu ao lado dele, os olhos brilhando com sinceridade. Senti um calor se espalhar no peito, uma sensação de esperança de que, talvez, depois dessa tempestade, pudéssemos reconstruir a confiança. Não era um perdão imediato, nem apagava a traição, mas era um começo, um primeiro passo rumo a uma família que pudesse se comunicar abertamente, honestamente e com respeito. Eu os convidei para se sentarem comigo perto da lareira, num momento quieto e íntimo. Falamos devagar, compartilhando memórias, risadas e até pequenas frustrações. A casa, que outrora foi palco de esquemas secretos e planos escondidos, voltou a parecer um lar de verdade. Percebi que a coragem nos trouxe até aqui, que permanecer firme mudou o rumo do futuro da nossa família. E enquanto ouvia Astrid e Claes falarem com genuína reflexão, soube que, embora a confiança precise ser reconstruída aos poucos, ela pode renascer mais forte do que antes. A vida depois daquela semana foi diferente. Astrid e Claes aprenderam a valorizar os limites, a pedir permissão e a agir com integridade.
Eles não deixaram de amar ou cuidar, mas entenderam que respeito e honestidade são a base de qualquer relação duradoura. Senti orgulho, não só deles, mas de mim mesma, pela força que descobri e pelas decisões que tomei quando meu instinto gritou que já era o suficiente. Protegi minha vida, meu lar e minha dignidade, e, ao fazer isso, dei à minha família uma lição que eles jamais esquecerão. Quando o sol se pôs numa dessas noites, lançando uma luz dourada pela sala de estar, sentei-me em silêncio na minha poltrona favorita, sentindo o calor da lareira no rosto. Pensei na jornada, no medo, na traição e no triunfo. Senti gratidão pela minha coragem, pela clareza que me guiou e pela possibilidade de reconciliação. E percebi algo importante: às vezes, as histórias mais poderosas não falam de punição ou vingança, mas de se defender com uma determinação quieta, mostrar amor através da força e criar um futuro onde a honestidade e o respeito guiem cada passo. Obrigada por ouvir minha história. Se esse relato tocou você, lembrou do poder da coragem ou fez você refletir sobre sua própria família, por favor curta este vídeo, compartilhe seus pensamentos nos comentários e não esqueça de se inscrever para mais histórias que exploram amor, traição e a força que todos carregamos dentro de nós. Lembre-se, não importa os desafios, todos nós temos o poder de proteger o que é precioso e enfrentar a vida com dignidade.